lá nos Federalist Papers, número 10, do James Madison, ele falando do risco que ele tinha esse receio, né, quando foi o arquiteto da Constituição Americana, o receio dele do domínio das facções, né, que grupos tomassem o poder e oprimissem o restante. Então, para você proteger isso, você precisa de uma república. Lá, a república ainda é mais interessante que a nossa, porque é uma república federativa. Eles separaram ainda mais o poder. Então, cada estado cria suas leis, cada estado tem uma amplitude de poderes muito maior. E por que isso? Porque eles achavam que a competição entre os estados ia resolver o problema do abuso de poder. Porque se um estado começa a abusar, o cidadão vai chegar e falar assim, por que eu vou morar na Flórida se a Flórida está abusando da minha lei? Eu vou morar no Texas, ou eu vou morar na Califórnia, eu vou morar em Nova York. Eu tenho várias jurisdições para escolher, e esse conflito de jurisdições eu acho que é mais positivo ainda pelo seguinte: se você for pegar qual é a lei societária hoje, que é a referência para o mundo inteiro, é a lei de Delaware. A lei de Delaware foi resultado da competição entre os estados pela melhor lei. Hoje, parece que a Corte de Delaware está indo para um caminho que pode ser que não seja mais a majoritária. O Texas montou agora cortes, agora não, já tem um bom tempo, fez uma boa lei societária, montou as cortes comerciais lá para julgar as demandas societárias também, e está competindo. Essa competição é que é a grande ferramenta dos Estados Unidos, e também é uma forma de contenção do poder. Né? É mais um instrumento de contenção. Nós não temos esse. Então, mas que pelo menos se respeite a separação de poderes. A gente não tem isso, vamos respeitar a separação de poderes para ser um tico de republicano. Pelo menos a separação de poderes, pelo menos os ritos, né? Que, né, como o Leonardo falou, a democracia não é um regime maravilhoso, muito pelo contrário. A democracia é o regime dos conflitos, onde as pessoas se odeiam e onde as pessoas têm licença e têm liberdade para se odiarem. Só que numa democracia, elas institucionalizam esses conflitos e esses ódios, delegando a quem a resolução de conflitos, a árbitros, sejam eles estatais ou não. Existe uma justiça privada da qual pouquíssima gente fala, que é a parte da arbitragem, né, que eu acho que é muito saudável que exista. Eu sou uma grande admiradora da arbitragem, já participei de várias arbitragens. Então, uma forma de justiça privada, infelizmente, não dá para arbitrar todos os conflitos, porque nem todos os direitos são disponíveis, são passíveis de serem arbitrados numa justiça privada, mas sejam os árbitros privados ou estatais, eles têm que subordinar a ritos. Os nossos árbitros estatais, infelizmente, já tratoraram os ritos. Vocês ouviram o Leonardo contar do caso Brown, em que um membro da Suprema Corte determinou, proferiu um certo julgado, e esse julgado foi levado ao enforcement, né, como se diz, à execução, ao cumprimento pelo juiz de primeira instância. Só lembrar aqui a vocês todos que essa semana até esse princípio de conflito de jurisdição a gente viu quando Alexandre de Moraes simplesmente tratorou uma decisão de um juiz de primeira instância para revogar a soltura lá do sujeito que quebrou o relógio no 8/1 e se arrogou, prendeu o cara, passou por cima do juiz da vara de execuções penais, que era o juiz competente para apreciar o regime de progressão de pena. Olha só. Ele até podia fazer isso se fosse por via de recurso. Por via de recurso. Mas não teve recurso. Ele decide unilateralmente. Exatamente. Ele decide unilateralmente. Então, assim, a gente viu, né? Aliás, a gente fez a manifestação da Lexon junto com o Instituto Liberal e o Mises para CID, né? Para da OEA. E a gente citou o caso do Marquese, do Homero Marquese, que é exatamente isso. Tem uma decisão mandando o Estado indenizar o Marquese porque ele foi censurado e não deveria ter sido censurado. Aí, sem recurso nenhum, o ministro Alexandre de Moraes avoca o caso e caça o negócio para investigar o juiz que deu a decisão. Exatamente. Sem recurso. Não foi para um tribunal de apelação, foi direto para o STF. Direto. Assim, é óbvio que em qualquer caso no Brasil, ou qualquer outro caso, seria julgado pelo tribunal.
E aí, depois o tribunal teria que se fazer um recurso extraordinário, como a Cátia estava explicando, que é um recurso difícil, não é um recurso simples, para ir ao Supremo. E aí chegar lá para ver se é discutir. Não, esse caso foi assim, fast track, direto, foi um fast food direto para o Olimpo. Né? É muito preocupante isso. A gente colocou isso lá para o senhor Pedro Vaca, né? Mostrou para ele o que estava Esse caso acontecendo. Marquese, do qual o Leonardo falou, a gente comentou muito aqui no canal no ano passado, foi o caso do juiz de Maringá, aquele juiz que tinha deferido danos morais ao deputado estadual Marquese pela censura, banimento de 6 meses da conta do perfil dele no Instagram.